Fala galera do Cloth Me, estamos em mais um vídeo. Hoje vamos dar sequência ao quadro que eu fiz, que é Cloth Myths que desejamos. Like, se inscreva no canal se você não é inscrito e bora pro vídeo. Bom, no último vídeo eu falei sobre os guerreiros de Abel, né? Os cavaleiros da Coroa do Sol, o Atlas de Carina, o Jaú de Lince e o Beren de Coma de Berenice, se eles aí numa versão talvez 1.0 ou X, e trazer um revival aí do Abel. E aqui nada mais justo do que dar continuidade principalmente de personagens de filmes. E hoje eu vou falar sobre os Cavaleiros Fantasmas de Eris, os Cavaleiros de Prata lá, que outrora serviram a deusa Atena e depois deram sua vida, venderam sua vida, sua alma, para reviverem, ter uma nova vida junto de Eris, a deusa da discórdia. Esse foi, se não me engano, o primeiro filme de Saint Seiya que chegou no Brasil, com o nome O Santo Guerreiro, né? Ali Atena enfrenta Eris e ela com seus cavaleiros fantasmas, que são todos ali cavaleiros de prata. Esse set, se a Bandai fosse lançar para filme, na minha opinião, seria muito assim, como são, ali a gente vê que são, pelo menos alguns ali tem uma armadura completa, poderia ser X, mas outros ali possuem uma armadura um pouco menor, certo? Mas aí, no caso desse set, eu vou preferir numa versão X, pelo seguinte motivo. Vamos lá. Você traria os corpos para esses personagens, que tem poucas armaduras, os corpos dos Cavaleiros de Bronze V3, certo? Que tem até aquela, se não me engano, acho que o Seiya tem. Não fica aquele vão entre o ombro e o corpo, né? Peso, né? Fica aquele vão onde que é o pino. Não, ela é preenchida ali como se fosse uma esferinha, bem mais bonito, certo? E não tem aquela quebra de estética igual nos X dos Golds. Essa quebra de estética para mim que acaba. Porém, que pode perder um pouco de articulação ali, certo? Mas aí você pode diferenciar o cavaleiro que tem aquela armadura mais robusta, que tem uma peça do peitoral e do abdômen, você traz no X tradicional. Os que tem a peça só do peitoral, não tem nada no abdômen, você pode trazer nesse corpo dos V2. Aqui eu acharia melhor. Se fosse corpo G3 também ficaria legal, se soubessem trabalhar. O problema é que a Bandai não está sabendo trabalhar mais no corpo G3. E isso não significa que ela tem que migrar tudo para X, significa que ela tem que voltar a saber trabalhar. A gente viu Mil de Papillon, Queen de Mandragora, figuras lindíssimas, que tem o Queen tem quanto tempo aí? Tem mais ou menos uns 5 anos, né? Tem 5 anos aí do lançamento dele, dá para ela fazer um trabalho legal com o Queen de Mandragora. Não só ele, o Jamian de Corvo também é uma figura muito bonita, bem feita. Então dá para ela voltar a trabalhar melhor, com proporção. Tudo isso é questão de proporção. Os X também tem problemas de proporção, mas isso é um outro assunto. Então, ela trazendo essas figuras seria muito interessante. Se ela trouxer, por exemplo, a Ares pode ser um corpo revival da Hilda, porque para mim o corpo revival da Hilda com o corpo X da Athena Plane é a mesma coisa, só aumentou a escala. Você tá pagando, você sabia disso, você tá pagando mais caro num corpo que é 1.0, tiraram 2 costelinhas ali e aumentaram a escala. Apenas isso, não tem diferença alguma nesses dois corpos. Então, trazerem a Ares, e você sabia que existe um protótipo da Ares Santo Cloth Myth, que foi mostrado há anos atrás, se não me engano, lá para 2013, uma das Tamashis mostraram essas figuras, o Abel e a nossa querida deusa Ares, e depois só vingou a Abel. A Bandai tem que fazer esses personagens de filme, então seria interessante. E os personagens, a gente vê que cada um luta contra um Cavaleiro de Bronze, né? Tem um Yan de escudo, ele poderia trazer esses para o Shiryu, edição V1, Revival, ou então até a edição V1 pode ser tanto a Revival quanto a de 20 anos, é a mesma, faces essas, poderia vir um escudo quebrado, olha só que interessante que seria. Só que aí, se for vir peça de armadura, teria que ser, ou provavelmente para a versão Revival, né? De 20 anos teria que mudar um pouco a cor. Mas que seja, vem um extra, certo? Então a face de expressão, ele com o escudo quebrado, né? O Jaga de Oriel poderia vir ele com o faces do Ikki, do Seiya, principalmente o Ikki ele com o elmo dele quebrado, que ele toma uma bicuda na cara, né? O Seiya também com a parte da armadura também quebrada, V1, né? Poderia vir ele com a mãozinha dele tirando a flecha. Você não precisa encaixar, né? Porque senão você teria que trabalhar um corpo novo. Mas você faz uma mãozinha dele segurando a flecha, você só coloca ela assim como se você tivesse colocada, ele tirando. Seria interessante demais
faces novas pro Seiya. Poderia vir até, quem sabe, na própria deusa Ares, e eu sempre vou falar isso, né? Eu falei isso até no Abel, vinha a face extra do Seiya X, Metal X, com a tiara de Sagitário, versão anime, mais bonitona, muito mais interessante. Temos ali o Christus do Cruzeiro do Sul. Esse aí tinha que vir um furinho para encaixar a lança da deusa Ares, mas ele poderia vir em faces de expressão e um effect pro Yoga, para ele ali, aqueles effects de gelo. Seria interessante, olha, pô, seria bastante interessante faces essas pro Yoga de Cisne. O Shun ali luta contra o Orfeu, né? O Orfeu de harpa ali, que é totalmente diferente do Orfeu de lira que a gente conhece da saga de Hades. Então poderiam vir extras ali, a armadura quebrada, que ele usa a mesma técnica do Mii. Na verdade, o Mii usa a mesma técnica dele. Então vim esses extras, né? O próprio o Maia de Sagita, também com extras e por aí vai. Então seria uma coleção, e eu acho interessante esse lance de DLC, porque uma figura acaba completando a outra. Eu acho isso interessante. Às vezes o que não veio na figura daquele personagem, veio nessa aqui. E óbvio que um vai ligar a outro. Se você quer esses extras, meu amigo, tem que comprar. A Bandai chegou a fazer isso com os Cavaleiros Negros, que viam faces de expressão de ataque para os V1 primeira edição. Isso foi interessante. Então poderiam resgatar isso aí, né? E a própria Ares poderia vir extras para Saori Plane. No caso, a Saori Plane X, aquele vestido novo, etc. Seria bastante interessante. No caso, teríamos a Eri, né? Ela já com a Ares, ela possuída pela Ares, e o corpo da deusa Ares ali também, para fora ali. Então seria muito interessante se a Bandai fizesse esse set. A E7 X ou 1.0 seria interessante, mas acho que no X seria um pouco mais chamativo, porque eles são personagens um pouco mais altos, né? Mas seria interessante se a Bandai trouxesse. Bom, e aí, gostaram do vídeo de hoje? O que vocês acharam desse set do filme O Santo Guerreiro? A Bandai para Dragon Ball dos filmes, ela tá arrebentando. Isso aí não tem nem o que questionar. Já tem de vários ovos já, né? E são das figuras mais bem trabalhadas e mais bonitas que a Bandai traz. Certo? Então acho que tá na hora de fazer isso com o Cavaleiro. Chegou, começou a fazer, mas deixou um pouco de lado. Tá na hora de voltar atrás, porque tem muita coisa que ela pode lançar. Deixe seu like, se inscreva no canal se você é inscrito. Até a próxima. Fui!